Oi, gente, meu nome é Laura. Sou Matheus. Meu nome é Sara. Nós somos da Escola Técnica de Eletrônica Francisco Moreira da Costa, ETFMC, e nós estamos cursando o terceiro ano em Automação Industrial. Estamos aqui para poder fazer um trabalho de português, no qual a professora Zorilda nos redirecionou para o livro Americaná, que é da Chimamanda, no qual vamos falar um pouco para vocês, contar um pouco da história. O livro foi publicado em 2013 pela Companhia das Letras e ele tem 516 páginas. Apesar de ele ser meio extenso, a leitura é bem fluida, então não fica cansativo. A autora, Chimamanda, ela nasceu em 1977 e ela tem outros livros famosos, como Lençol Amarelo, que é um livro que ganhou vários prêmios e foi adaptado para o cinema. Um fato curioso é que esse livro os direitos foram comprados pela Lupita, que é uma atriz americana, então provavelmente ele vai ter filme. Bom, a história se passa contando a história da personagem principal, Ifemelu, que é uma nigeriana que vai para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. E do par romântico dela, como é um romance, Obinze, que tenta também ir para os Estados Unidos, mas não consegue e acaba ficando na Nigéria. Apesar de ser um romance, esse não é o foco da história. A história se preocupa mais em contar as dificuldades que os dois sentem, porque as dificuldades que os dois vivem nos países que eles estão, porque a Ifemelu está nos Estados Unidos, então trata das questões de ser um estrangeiro, negro e uma mulher, principalmente, em um país como os Estados Unidos, e o Obinze trata as questões que ele vive em um país em crise. E a história começa com a Ifemelu no cabeleireiro. E porque ela está nos Estados Unidos, porque ela está se preparando para voltar para a Nigéria depois de muitos anos. Então, no cabeleireiro, ela começa a relembrar todas as coisas que ela passou nos Estados Unidos, todos os momentos. Então, às vezes, ela tá no cabeleireiro, como eu disse, ela tá no cabeleireiro no começo, mas às vezes ela volta, por exemplo, para quando ela tinha 5 anos, porque ela se lembra de uma coisa. E aí ela vai fazendo esse vai e volta entre as coisas que ela viveu. E essa parte do livro acaba sendo bem confusa, porque não tem uma linha fixa, então não é um passado e um presente. Vai decorrendo vários momentos da vida dela, então às vezes vai 10 anos, volta 7, vai mais 3, aí muda pra história do Obinze, aí volta pra ela, então acaba sendo meio confuso, mas não é nada que atrapalhe a história, porque dá pra você se nortear. Às vezes ela lembra de uma coisa do passado dela, e aí ela percebe o ponto de vista dela, a percepção dela do mundo naquela idade. Por exemplo, quando ela estava na Nigéria, o que ela pensava sobre certa coisa, e quando ela está nos Estados Unidos agora, como que a cabeça dela mudou e como que o ponto de vista dela mudou. E a percepção de mundo dela também mudou. Agora, vivendo, por causa dela ter vivido várias experiências nos Estados Unidos. Aí mostra como a cabeça dela muda, porque no começo do livro, inclusive, tem uma parte que ela tá discutindo com as amigas e fazendo brincadeira, que é uma menina nigeriana vai para os Estados Unidos, aí elas começam a caçoar dela, falando que agora ela ia virar uma americana, que ela ia ficar tipo com os padrões americanos e tal. E quando ela vai para lá, ela percebe isso ao contrário, como as pessoas começam a te ver de jeito diferente. Então o livro faz um paralelo entre como é ser um negro nos Estados Unidos e como é ser um negro nigeriano nos Estados Unidos. Eu acho que, na verdade, é bem um conflito, porque quando você chega nos Estados Unidos, você não pertence a nada de lá. Mas depois de um tempo que você passa lá, querendo ou não, você muda. E quando você volta pra Nigéria, pro seu país de origem, você também não pertence mais à Nigéria. Então, ela fica meio que um limbo. Ela não é estadunidense e ela também não é mais nigeriana. Então, é meio que um conflito interno de quem ela realmente é. E com isso tudo, ela também está tentando se manter nos Estados Unidos. Aí ela fica sem dinheiro, ela precisa trabalhar. Passa por dificuldades. Muita coisa. Eu acho que essa parte é bem interessante, tudo que ela passou e tudo mais. Nessa parte que ela tá no cabeleireiro, dá pra perceber muito o retrato do racismo que tem. Porque ela tava com o cabelo natural dela, que é o cabelo de um afrodescendente, normal. E todo mundo perguntava pra ela assim, por que você não alisa o cabelo? Por que você não faz tal coisa com o cabelo? E ela, nessa parte, ela mostra muito a autoaceitação dela com
imagem dela, o cabelo dela, tudo que ela Na gostava. verdade, eu acho que nessa parte aí dá pra ver bastante o preconceito dos nigerianos com os outros nigerianos. Porque ela fala que ela não queria ir num salão de pessoas americanas, ela queria ir num salão de nigerianos. E ela vai realmente num salão de nigerianos. E aí quando ela chega lá, os nigerianos começam a perguntar pra ela: mas por que você não alisa o seu cabelo? Por que você deixa ele natural assim? E, inclusive, ofendem ela, pegando e falando assim: o seu cabelo é muito ruim, é muito difícil de pentear. E ela rebate o xingamento, falando: meu cabelo não é ruim de pentear, você que não sabe lidar com ele. E aí ela começa, então ela tem uma autoaceitação com o jeito que ela é, com o cabelo dela, com o corpo dela, que foi adquirido ao longo do tempo, que eu acho que é uma coisa muito importante, que as outras nigerianas não conseguem entender. E então o livro faz um paralelo o tempo todo sobre como ela tem que se adaptar com os brancos falando pra ela que ela precisa alisar o cabelo para arranjar um emprego e ao mesmo tempo a parte com umas amigas dela nigeriana, que ela fala pra ela que o cabelo dela tem que ser natural e tem que ser desse jeito. Então ela nunca sabe o que tem que ser pra ela, porque ela tá no meio disso tudo, tentando se descobrir e vendo como ela vai ser feliz. Não é uma coisa irrelevante, superficial, só de aparência. Tem a ver com quem ela é, realmente. Porque quando ela tá na Nigéria, os padrões impostos são diferentes. Então ela vai para os Estados Unidos com as tranças. Só que aí o que acontece? Nos Estados Unidos ela fala que é muito difícil você manter as tranças porque os salões são muito caros. Aí ela aceita o cabelo dela do jeito que é, afro. E nisso ela tá cursando a faculdade. Quando ela se gradua na faculdade, ela precisa arranjar um emprego para exercer na área que ela se formou. E aí todo mundo fala pra ela que com o cabelo afro ninguém vai querer contratar ela não vai ser aceita em nenhum lugar, essas coisas do tipo. E aí a partir desse momento ela tem que alisar o cabelo dela. E aí nisso conta que o cabelo dela a cabeça dela fica cheia de feridas, fica toda machucada e tudo mais, mas é uma coisa pela qual ela tem que passar. E ela mantém o cabelo dela assim durante um tempo, alisando e tudo mais. E ela vai contando que o cabelo dela vai ficando ralo, vai ficando muito fraco, vai caindo a cada dia mais. E que vai chegar um dia que ela não vai mais ter cabelo, porque vai estar muito danificado, muito machucado. Aí chega um momento que ela pega e fala, decide que ela não quer mais aquilo. E que ela raspa o cabelo dela. Ela realmente raspa tudo. E aí ela começa a parar pra pensar: e se eu só definisse o meu cabelo? Se eu fizesse cachos nele, se eu cacheasse nele? Aí ela percebe que mesmo que se ela cacheasse, ela estaria maltratando o cabelo dela, só que de uma forma menos agressiva. Porque ela também teria que colocar química nele para ele formar um cacho. E nisso ela resolve se assumir. E aí ela encontra outras mulheres que dão apoio para ela. Porque ela também tem um blog que ela faz depois de um tempo que ela fica nos Estados Unidos. E nesse blog ele começa a fazer sucesso e ela coloca as experiências que ela passou. Como ela estava se sentindo, acontece uma experiência com ela, ela coloca no blog, e as pessoas interagem com ela, tanto positivamente quanto negativamente. Aí aquilo começa a somar pra ela. Mas tem uma parte no livro que ela fala que começa a se sentir sufocada com tudo aquilo, com a exposição e tal, e desiste do blog. E aí fica confuso sobre se aquilo realmente fazia bem pra ela, ou se fazia só no começo, se ela gostava daquilo porque começou a fazer sucesso. Isso de sempre ficar voltando a falar do cabelo e várias outras questões, como é ser negro, uma mulher negra nigeriana nos Estados Unidos, são importantes porque refletem muito a sociedade atual. Eu tava até falando que eu acho que esse livro sempre vai ser recente, sabe? Porque ele discute sobre a sociedade atual o tempo todo. Tanto é que as pessoas consideram um cabelo liso bom. E se você tá diferente disso, então seu cabelo é ruim. Isso é muito importante porque às vezes ela se sentia mal pela roupa que ela usava, pelo corpo que ela tinha, que às vezes ela fazia uns comentários tipo que ela tava no grupo de amigas em que todas eram loiras e tinham um corpo muito magro e falavam de um jeito diferente e eram todas fofas e perfeitinhas e... Eu acho que essa parte de falar é muito importante, porque, tipo assim, quando ela chega nos Estados Unidos, o que ela tenta mais fazer é mascarar o sotaque que ela tem. E aí chega uma parte, também nessa questão de autoaceitação e tudo mais, que ela simplesmente assume o sotaque dela do jeito que é e continua com ele. Ela não tenta mascarar ele, ela não tenta ser outra pessoa que ela não é, entende? Acho que isso é uma parte muito importante, quando ela aceita até o modo dela falar, entendeu?
Porque o livro todo é sobre isso, né? Sobre aceitação. Tanto é que fica voltando no passado, vai pro presente e tal, justamente por isso, pra mostrar como ela pensava antes e como ela mudou. Sim. Depois de tantas coisas que aconteceu. Como ela evoluiu, né? E outra parte que eu acho bem interessante, que quando ela estava no salão fazendo as tranças para poder voltar para a Nigéria, é que a mulher que estava fazendo a trança dela meio que descobriu de qual tribo ela era lá na Nigéria. E ela falou que tinha um rapaz que ela se interessava lá nos Estados Unidos, que era da mesma tribo, que é da Ifemelu, mas só que o povo falava, tipo, se é dessa tribo, você pode casar com a pessoa dessa tribo. Aí eu achei, tipo, bem interessante essa parte, assim, no qual a Ifemelu meio que deu conselhos pra ela, falando que... Porque mostra culturas diferentes também, e a gente percebe que o nosso mundo é muito pequeno, perto de tanta coisa que existe por aí. Inclusive tem uma parte do livro que ela tá lembrando que ela volta que ela, entre aspas, volta pra Nigéria para quando ela era jovem, que meio que a mulher que tomava conta das meninas na igreja pegou e xingou uma menina falando, tipo assim, você tá andando como uma prostituta porque você andou de calça jeans na rua, entende? Que é uma questão muito banal pra gente, porque aqui é normal a gente andar de calça jeans e tudo mais, mas não é tão distante assim da gente e que é uma coisa absurda, entende? E outra coisa também que fala no livro, eu achei interessante, porque me fez pensar, é que a gente está acostumado a ter uma visão única de um país, né? Então, ela comenta sobre isso, que o lugar onde ela morava tinha prédio, tinha escola, tinha faculdade, mas o país estava em crise. Aí, quando ela falava da Nigéria pra uma pessoa, as pessoas pensavam assim, pera, então quer dizer que você morava na rua, quer dizer que você não comia direito, que você não tinha nada na sua casa, sendo que não é assim que funciona. Aí nessa parte ela retrata bem, tipo, o racismo, que ela falava que quando ela estava na Nigéria, ela não via o racismo, porque a maioria da população é negra. Então ela não via diferenciação assim por causa de cor ou de raça. Aí ela fala que quando ela chegou nos Estados Unidos, ela vivenciou o que é o racismo. Ela sofreu, porque lá os negros estrangeiros são tratados de forma completamente diferente. Na Nigéria, o racismo não era que nem nos países mais miscigenados, por exemplo, o Brasil. Não era tão evidente. Mas mesmo assim, na própria Nigéria, as pessoas tendiam a achar as pessoas mais bonitas quando elas eram mais claras. Mesmo todo mundo sendo negro, por exemplo, ela fala que na escola dela, a menina mais bonita era a menina que tinha uma pele um pouco mais mel. Tipo, não é um racismo evidente que nem a gente tá acostumado, que nem ela passou nos Estados Unidos. Era uma coisa mais mascarada. Por exemplo, nos padrões de beleza, que você achava as mulheres mais bonitas, eram as que tinham o cabelo, por exemplo, liso ou enrolado e que tinham a pele mais clara. Então, muitas mulheres compravam produtos na Nigéria para clarear a própria pele. A mãe dela, inclusive, fazia isso. Eu recomendo muito esse livro porque mudou totalmente a visão que eu tinha antes. É um livro muito bom para você abrir a sua cabeça e o seu pensamento sobre como as coisas funcionam nos outros países. Eu também recomendo porque eu pensei que o livro seria só uma história romance e tal, sendo que não é o foco do livro. E eu fiquei bem surpresa, afinal, porque ele te faz pensar o tempo todo. Inclusive, a parte dela tem um blog, é destacado o tempo todo, tem citações do blog o tempo todo, as opiniões dela. E, inclusive, eu acredito que sejam as opiniões próprias da autora, que ela quis colocar de um jeito diferente e foi muito interessante. Cara, eu também recomendo o livro, porque você vê que o livro ele trata de questões polêmicas no cotidiano, racismo, feminismo, entre outras várias coisas. E você também vê que a protagonista não é uma pessoa perfeita que nem os livros de romance. É uma pessoa como a gente. Tem os seus erros, faz as coisas erradas, mas ela assume, mas ela tem os seus ideais de vida. Ela assume que ela é humana. Que até tem uma parte do livro que ela fala que a nossa raça é humana. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Leiam o livro, porque eu super recomendo ele. Vai fazer você pensar bastante. Vai mudar a sua cabeça sobre como as coisas realmente acontecem. Você não vai mais se basear em achismo e sim na realidade contada por outra pessoa. E pesquise mais sobre a autora porque ela é bem interessante, ela tem outros livros interessantes. Ela tem um chamado Sejamos Todos Feministas, que eu tô louca pra ler. E é isso, gente. Espero que tenham gostado.